Olá, amigos, muito boa noite. Aqui nos encontramos novamente para que nós possamos dar continuidade nesse singelo trabalho que é o estudo do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Hoje nós estamos trazendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 34, que nos diz o seguinte: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6,34. Nós estamos diante de um ensinamento do Cristo muito interessante, porque ele traz para nós, numa primeira leitura, uma discordância. Será que Jesus estaria trazendo para nós um ensinamento para que nós deixasse as coisas acontecer, que nós não nos preocupássemos com o dia de amanhã? Só que nós temos que lembrar que em todos os tempos nós vamos encontrar pessoas, companheiros de caminhada, que vão interpretar de uma maneira errônea, de uma maneira falsa, as afirmativas evangélicas. E para isso nós precisamos estar preparados para que nós podemos entender e poder separar o joio do trigo, conforme também nos ensina o Cristo Jesus. Com estas palavras, da maneira com que Jesus coloca, se nós atermos somente nas letras, nós poderíamos estar pensando que Jesus estaria negando toda a previdência, todo o cuidado, e também estaria negando todo o trabalho, e por consequência ele estaria negando todo o nosso progresso, que é uma lei natural, tanto quanto é o trabalho também uma das leis mais importantes, que é o motivador da nossa evolução, seja na carne, seja no espírito. Então nós não podemos nos ater somente às letras, somente à colocação de Jesus, porque nós devemos lembrar que as colocações de Jesus, embora tivessem uma dificuldade com o vocabulário, com o nível de maturidade espiritual nosso naquele tempo, também Jesus colocava de uma forma que buscasse de nós esse raciocínio, esse entendimento, para que isso ficasse gravado de uma maneira mais firme, mais condensada, para que nós possamos aprender com essas coisas que parecem simples, mas têm realmente um valor espiritual muito grande. O que Jesus quis dizer para nós, é que nós não fôssemos, que nós não devêssemos ser negligentes com relação ao futuro. No entanto, o que Jesus nos faz neste momento é nos convidando a vencer aquela inquietação, aquela preocupação exagerada que nós temos no nosso dia a dia. E hoje nós vivemos um momento em que as coisas, do jeito que vem acontecendo nas nossas vidas, em particular, e na nossa sociedade como um todo, elas geram muita preocupação com o que vai acontecer amanhã, pois o momento está exigindo muita paciência, muita tolerância e, sobretudo, está exigindo de todos nós um pouco de consciência, um pouco de confiança, que tudo está dentro dos desígnios de Deus. Mas para nós, na nossa imperfeição, nós ainda atravessamos muitas dificuldades do entendimento. Então nós podemos concluir que essa passagem ela não passa de uma alegoria divina dentro da sua escrita, dentro das palavras, pois que Deus jamais abandona aqueles que nele confiam. Para isso se faz necessário que nós cumpramos as leis divinas, pois Deus conhece as nossas necessidades. Nós não precisamos ficar eufóricos, tanto na alegria, nem eufóricos na tristeza. Nós não precisamos dessa ansiedade negativa, essa ansiedade perniciosa que vai acabar trazendo inúmeras dificuldades para nós, e nós temos vistos esses quadros atualmente acontecendo muito comumente com os nossos companheiros, com os nossos amigos.
O que Jesus vai nos recomendar é que nós guardemos a nossa alma de qualquer ânsia nociva, né? Relativamente à comida, relativamente ao vestuário e até mesmo aquelas questões acessórias do campo material. Ele assevera para nós que o dia, né, constituindo a resultante das leis gerais do universo, atenderia a si próprio, ou seja, ele cuida de si próprio. Nós não precisamos externar preocupação com o que será o dia de manhã, com o que será o futuro, né? O futuro mais longínquo e o futuro um pouco mais imediato. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa caminhada presente. Como que nós estamos construindo no presente o nosso futuro. Porque nós já afirmamos, nós já sabemos que tanto o passado quanto o futuro, ele se encontra no presente. Então, cabe a cada um de nós realmente fazermos uma avaliação, entendermos de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais real, realmente qual é a situação que nós vivemos, qual é a nossa obrigação e o que nós estamos fazendo diante dessas dificuldades, dessas condições que nós estamos enfrentando. Porque nós podemos dizer tranquilamente que a ansiedade, ela vem se transformando em um dos maiores inimigos do homem contemporâneo. O homem insaciável nos seus desejos, nem sempre ele sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, né? Ele quer também o supérfluo, dizendo que esse supérfluo é necessário para viver. E aí nós vamos vendo que nós estamos numa corrida dentro de uma sociedade completamente materialista que vai minando as nossas forças, vai jogando no nosso dia a dia, né, para que nós sejamos essas pessoas competitivas para acumular, para ter, porque aí está o sinônimo, aí está a representação de toda a riqueza. Nós sabemos que quando nós temos os ensinamentos do Cristo, que nós colocamos na frente a condição de sermos espíritos e não somente um ser encarnado, nós vamos entender claramente que Jesus nos oferece caminho seguro para entesourar na nossa caminhada os valores que o ladrão não rouba e nem a traça, né, vai corroer. Então, na verdade, o que nós estamos passando, e muitos de nós às vezes esquecendo a bênção do tempo, ignorando justamente a lição de que tudo acontece no momento certo, né? Nós somos invigilantes, nós estamos tentando viver hoje o que deveria ser vivido amanhã. Nós estamos querendo passar, como dizem os antigos, né, o carro na frente do boi. E nessa inquietação, né, o que acontece com muitos de nós? Nós não vivemos nem o hoje e muito menos nós vivemos amanhã, porque nós estamos numa ansiedade constante, nós estamos numa preocupação, né? E o próprio título já fala, não te inquietes, né? Não devemos nos preocupar excessivamente, nós devemos ser precavidos, que é diferente. E preocupação, quando nós vamos na forma da palavra, né? O prefixo pré é antes, né? Ocupação, quer dizer, nós estamos ocupando a nossa mente, a nossa cabeça, né, com coisas que realmente não aconteceram ainda e poderão nem acontecer, né? Nós esquecemos que os momentos de cada dia são valiosos. A natureza vai nos ensinar a não pular etapas, sem que nós soframos as penalidades através de muitos resultados indesejáveis. Então a natureza, por si só, ela já é dócil, né, dentro da sua humildade, da sua simplicidade, em nos dar o exemplo. Nós não precisamos nos preocupar. Quando a gente olha a natureza nos animais, nos vegetais,
isso fica muito claro para nós, esse poder de confiança, né? Esse poder de regeneração e de submissão às leis divinas. O homem ansioso, no desejo de antecipar o que imagina ser importante na sua caminhada, embora na maioria das vezes, né, seja apenas um capricho de forma ingênua, ele vai atrair para você, com essas decisões, né, dores, contrariedades sobre si, e que a gente vê muitos dos nossos companheiros, né, trazendo, né, essas manifestações no corpo físico, objeto dessa ansiedade, dessa preocupação em acumular, em ter e deixar com que a coisa corra mais serenamente. Logicamente que nós não estamos afirmando que vamos ser passivos ao ponto de dizer que está tudo na vontade de Deus. Nós devemos lembrar que nós já estamos dentro de uma condição de livre-arbítrio, que o determinismo de Deus, ele não está mais presente na nossa condição de seres humanos, porque nós já dotamos de razão, de lógica, então nós temos o livre-arbítrio de escolhermos qual o melhor caminho que nós devemos seguir. Obviamente que o melhor caminho é seguir as leis divinas, porque é o caminho, é a maneira com que nós podemos realmente nos elevarmos enquanto espíritos e, com certeza, tornarmos pessoas melhores hoje do que ontem, e com esforço, com boa vontade, nós vamos nos tornar melhor amanhã do que nós somos hoje. A ansiedade que a gente está comentando, ela é um processo natural que a gente não pode esquecer, né? No entanto, né, quando essa ansiedade ela se sobressai, ela se exorbita, né? Ela vai tornar-se causa de muitas enfermidades e decisões impossíveis, ela vai causar na gente prejuízo de ordem material e espiritual, né? E isso leva tempo para recuperar. Nós sabemos que quando essas situações que estão ligadas ao campo da emoção, aonde a ciência ainda não tem esse aprofundamento, ainda não está com o conhecimento necessário, nós vamos passar por processo de recuperação, às vezes muito lento, pela falta de conhecimento, né? De entender que o médico de nós somos nós mesmos. Nós é que vamos fazer essa mudança, nós é que vamos dar o giro de 360 graus, saindo de uma condição que não nos é interessante, que não nos é peculiar, para uma condição que vai ser realmente uma condição que vai colocar nós dentro do eixo, lembrando que nós temos realmente compromissos a serem cumpridos. Desculpa. Em qualquer circunstância, nós devemos trabalhar a mente para que mantenhamos a serenidade. Dessa forma, nós não vamos sofrer antecipadamente por algo que nem poderá acontecer. Então, manter a nossa mente de forma ocupada, manter ela de forma construtiva, isso vai nos serenar nesse processo de controlar a serenidade. E o trabalho, uma das leis importantes, é justamente que vem nos facultar essa condição de nós não nos mantermos dentro desse campo da ociosidade, porque quanto mais, digamos, à toa nós ficamos, né, com a mente mais vazia, nós estamos abrindo espaço para que as coisas possam acontecer, possam se manifestar, né, de forma negativa. Então nós precisamos alijar da nossa mente e do nosso coração pensamentos funestos, apreensões e temores, porque muitas e muitas dessas coisas, ela vai nos atormentando de forma simples, à toa, né? Porque muitas vezes essas coisas nem chegam a realizar-se. E quando nós vamos lembrar da advertência de Jesus, né? Ele diz para nós, né? Tenho-vos dito isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vê que Jesus, ele vem com os ensinamentos, já é nos dando condições, nos dando munição para que nós tenhamos paz, porque ele já sabe que nós vamos ter aflições. E eu acho que essa colocação de Jesus para nós, nesse momento, ela é super pertinente. Nós estamos passando por um momento crucial, né, com essa presença, essa pandemia, que vem somar-se a todas as dificuldades que todos nós vivemos. Então, o campo da ansiedade, que já era grande, ele acaba tornando-se dentro de nós uma coisa muito maior. Então, nós precisamos ter essa tranquilidade de entender que nós já fomos preparados, né? Nós estamos recebendo a medicação necessária através de Jesus, através do seu exemplo, do seu ensinamento, porque quando ele diz que ele venceu o mundo, e realmente nós entendemos que ele venceu o mundo, mesmo sendo crucificado por nós, né? Por quem achava que o materialismo realmente seria a presença, né? Ele vence o mundo porque ele deixa, né, um exemplo de serenidade, de condições para que nós possamos, né, refletir nas nossas ações justamente os seus exemplos. E que nós não podemos nutrir, né, a pretensão de consertar, de retificar, de mudar o mundo ou os nossos semelhantes de um dia para o outro, né? Poderíamos até mais, né, afirmar que mudar o nosso semelhante não é a nossa obrigação, o nosso papel. Nós vamos ajudar, né? Tendo condições de conhecimento, de evolução, nós vamos auxiliá-los, né? Não é nem a pretensão de mudar, porque quando a gente faz isso, nós estamos nos atormentando em aflições descabidas, né? Nós devemos ter muito cuidado conosco, né? Melhorando-se, educando-se, iluminando-se sempre mais. Porque quando nós fazemos esse trabalho, nós temos essa noção, nós vamos estar pautados, nós vamos estar buscando justamente essa condição de estar auxiliando, né, os nossos semelhantes, né, auxiliando a nossa sociedade com um procedimento, com um entendimento muito mais íntegro relacionado aos ensinamentos do Cristo. Nós vamos mudar o mundo? Nós somos apenas uma pessoa? Com certeza não é a nossa pretensão, talvez não seja, né, a nossa condição, mas nós não devemos deixar de fazer pensando que isso não vai fazer diferença. E nossos pensamentos, né, eles são muito importantes, porque a espiritualidade, elas trabalham para limpar o nosso planeta dessa massa cinzenta de pensamentos inadequados. Então, é eles limpando e nós sujando. Então, nós precisamos melhorar a nossa condição para que nós possamos realmente ter essa linha de comportamento em favor de nós mesmos. Eu trouxe aqui para nós o ensinamento do Espírito Hamed, que nós vamos encontrar lá no livro Renovando Atitudes, no capítulo que chama Pré-Ocupação, e ele vai dizer para nós o que praticamente nós já até falamos, mas usando outras palavras, outras colocações, que eu acho que engrandece o nosso estudo. Ele diz para nós, abre aspas, desperdiçamos tempo e energia preciosa, obcecado com os eventos do porvir, sobre os quais nós não temos qualquer tipo de comando, pois nós olvidamos que tudo que podemos e devemos dirigir é somente a nossa própria vida, né? Um breve resumo, nós não temos que colocar a nossa felicidade, depositar a nossa felicidade, a nossa elevação no outro, e muito menos o outro depositarmos em nós. Cada um é dono de si. Nós temos que seguir para que nós possamos evoluir. Por isso nós temos um elenco de leis, né? Entre elas progresso, trabalho, sociedade, caridade e justiça, que são justamente a nossa base para que nós possamos entender isso.
E ele continua: preocupação e prudência são coisas diferentes. Preparar-se ou ser precavido para realizar planos para os dias vindouros é tino de bom senso e lógica. Somos dotados da razão, pois que a prudência é sensata e moderada, e a preocupação é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-lhe na construção de hoje. Então essa ansiedade exacerbada, ela vai prejudicar justamente, né, na construção do nosso hoje. E o hoje nós estamos construindo justamente o futuro. É o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. E nós sabemos que hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos ontem. E a nossa condição de imperfeição do próprio planeta mostra que a nossa escolha, a nossa semeadura, ela foi imperfeita, né? Ela não foi uma semeadura dentro, né, dos parâmetros e dos ensinamentos do Cristo, mas isso faz parte da nossa caminhada de experimentarmos, para que amanhã nós transcendemos dentro de um ensinamento maior, onde nós já vamos estar maturados, colocando em prática sempre o bem na nossa caminhada. E ele vem fazer um alerta para nós, que eu acho um ensinamento, sim, sensacional. É um ponto de vista que às vezes a gente não enxerga, né? E vem um espírito de luz que vai trazer esse ensinamento. Ele diz para nós assim: nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve o início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção. São frases prontas do tipo: lógico que eu me preocupo com você, eu te amo. Quem tem filhos vive em constante preocupação. Só que nós pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando na verdade o que nós estamos fazendo é justamente confinando eles e prejudicando eles por transmitir-lhes, às vezes, de modo que a gente nem percebe, é imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos, porque nós não estamos colocando em prática a confiança. Nós estamos transmitindo justamente uma falta de confiança. E ele diz: quando há confiança, existe fé. A fé abre o fluxo divino para a manutenção e prosperidade da nossa existência, dando a nós, juntamente, a proteção que buscamos em todos os níveis da nossa vida. E aí nós podemos exemplificar trazendo isso para a natureza, né? Todo fruto colhido antes do tempo, ele vai apresentar um sabor desagradável. Quando Jesus diz para nós que o dia cuida dele mesmo, de si próprio, nós vamos lembrar que a ave realmente, né, ela canta feliz, mas ela edifica, ela constrói a própria casa. A flor adorna, ela traz a beleza, mas obedece os desígnios do Eterno. Então nós vamos ver que a presença de Deus, ela está dentro daquilo que é necessário. Quer de nós justamente confiança. E aí nós podemos deduzir que nós devemos viver confiantes, atentos, todavia, engrandecendo-nos na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição, que é o caminho pelo qual Deus nos espera, de onde nós saímos, simples e ignorantes. Ainda esses dias, eu conversava com um companheiro nosso, num bate-papo muito agradável, e ele usou da expressão: a versão melhor de nós mesmos é o que nós precisamos. E eu fiquei pensando depois, se eu pensar no campo da tecnologia, no campo intelectual, como é hoje, né? As máquinas, os produtos que nós temos,
eles têm uma versão muito melhor quando nós olhamos lá atrás. Dá saudades? Com certeza que dá, mas nós temos uma versão muito melhor, né? Funciona melhor, é mais bonita, é mais segura, em todos os aspectos que eu estou falando do campo material. Como que nós vamos trazer essa versão para melhor, né, de nós mesmos? É justamente trabalhando agora, no presente, porque nós somos, né, seres eternos que vamos reencarnar por muitas e muitas oportunidades e necessidades nós. Então, que nós voltemos uma versão melhor de nós. E essa versão nós temos que começá-la a construir agora. Paz a todos e fique com Deus.